Eu costumo dizer que nós somos natureza e memória, ou alma e natureza. Natureza e memória, porque o que a gente fala aqui, inclusive vocês, né, vindo aqui hoje, vão entender nessa nossa conversa que muito do que eu digo, talvez você já tenha ouvido de uma avó, de um tio, de um amigo, ou quando visitou alguém num sítio, ou quando visitou alguém numa fazenda. Ou seja, é o nosso natural, que por pressão urbana, infelizmente, a gente vai perdendo ao longo do tempo sem notar, sem se dar conta, né? Exatamente. Então, o que faz a Combotânica? Resgate. Para alguns, a depender da idade, né? E para outros, semeadura. Ou seja, com as crianças é uma semeadura, né? E com os adultos é um resgate. É falar assim, olha, aquela criança que está aí dentro do teu coração, subir em árvores. Qual árvore? Né? Sim. Tinha repulsa de, talvez de salada e depois passou a comer? Sim, não. É memória. É o que te constitui de fato, né? Sim. Então, para além daquele apartamento quadradinho ali, fechadinho, oferecer isso. Ó, que lindeza. Causas em Prosa hoje, num lugar maravilhoso no Rio de Janeiro, no alto da Boa Vista. E aqui é a Combotânica. E a gente vai conhecer o trabalho do Antônio. Faz um trabalho de terapia botânica. Antônio. Opa! Tu, homem. E aí, pessoal? Até que fim de chegar, hein? Opa! Ó, acabei de chegar também, inclusive o carro tá cheio, chegaram na hora certa, que eu vou descarregar o material. É assim que a gente gosta. Ah, então beleza. Vamos acompanhar o processo. Pois é, essa semana a gente vai fazer horta em algumas escolas, né? Escolas parceiras da Combotânica. E eu solicitei um parceiro nosso, que é produtor também de agroecológicos, algumas mudas. Então, olha que lindeza que chegou aqui, ó. Olha, que Para plantar na escola essa semana. São bebezinhos. Ó, aqui por exemplo eu tenho um bebezinho de manjericão. Olha, bota assim pra baixo aqui. Ó que legal. Nossa, que um bebezinho de manjericão. Que Isso. gracinha, gente. Ó, aqui eu tenho manjericão, beterraba, arruda. Nas nossas hortas, a gente sempre coloca arruda, por duas razões. Primeiro que a coloração dela vai dar um ganho estético e o perfume dela vai afastar insetos indesejados. Então, ou seja, ela ajuda a gente a ter menos pragas na horta. Olha É isso que a gente vai só, fazer. Tá vendo só? Isso aqui é bom. Aqui eu E tenho essa é? salsa e cebolinha. Aqui tem plantas maiores. Alfazema. Nossa, que linda. Essa daqui, ah, que delícia, eu adoro essa planta. É a malva cheirosa, de fazer o tal do malvatricim. E olha que folha bonita. Olha que folha bonita, ó. Pra quem não conhece, pra que serve o que é o malvatricim? Malvatricim é um bochecho, né? É um anti-inflamatório de garganta. Isso. E essa planta, além disso, né, num projeto nas escolas, que é o nosso caso, o projeto Horta Pedagógica e também o projeto Horta Terapêutica, né? Esse aveludado dela é legal e as nervuras, olha que desenho bonito que tem essa folha. Deixa eu pegar pertinho, o pessoal gosta de ver os detalhes. Olha, que linda, que riqueza. É uma planta muito bonita e tem uma floração muito legal. E é de fácil cultivo, então, além disso, claro que no vídeo a gente não vai conseguir sentir o perfume, mas vocês aqui, ó, vão sentir o perfume. A pessoa vai imaginar. Ó. O cheirinho. Olha o cheirinho. Que delícia. Não é? Então, Antônio, essas plantinhas vão para as escolas. Para os projetos, exatamente. E eu tenho uma planta aqui, cara, tava difícil conseguir essa planta, eu fiquei bem feliz que o Rodrigo, que é o nosso parceiro lá de Petrópolis, conseguiu para mim essas mudas. Ficaria muito feliz se o pessoal do vídeo que está nos assistindo conseguisse sentir esse perfume, mas não vão sentir. Mas vou dar uma ideia para vocês. Essa planta é o macaçá. É uma planta que, se fizer o chá, ela pode substituir o cheiro, o perfume do coco e até da baunilha em alguns alimentos, em alguns pratos, né? Bolo, biscoito. Ó, e para quem está aqui presente, que é quem está nos filmando, ó, sente esse perfume, que delícia. Nossa, lembra coco. Não lembra?
Você vê. Nossa, total. Que maravilha. Total, como lembra coco. Que delícia, né? Macaxá é o nome. Macaçá. Macaçá. Ó, Delícia mesmo. Ele é punk? é uma punk. Olha. Olha o pendão floral aqui começando, ó, que É lindeza. uma punk também. E é uma suculentinha, ó. Suculenta, gente. Que deve ser Então, nutritiva, cheirosa. essas plantas aqui serão utilizadas essa semana no projeto de horta pedagógica em algumas escolas e também num projeto que a gente está iniciando de horta terapêutica, lá em Botafogo. Então esses dois projetos é o que a gente mais se dedica, é a nossa fonte de trabalho, na verdade, né? Essa é a nossa fonte de inspiração, que eu quero dizer. Nossa, que né? fantástico. É o projeto que visa levar a agroecologia e a permacultura aqui no município do Rio de Janeiro, de maneira bem simplificada, para que dentro das escolas ou dentro de uma clínica a gente possa facilitar a compreensão das pessoas acerca do cultivo sem veneno. Opa, isso Que é o mais importante. A cereja do bolo. É a cereja do bolo. Quando a gente fala de cultivar sem veneno, nas entrelinhas eu acredito que a gente está falando de proximidade com a natureza. É basicamente falar o seguinte: se você tem um gato ou um cachorro em casa e você não se permite dar qualquer coisa pro teu bichinho, que você fala que é teu filho, né? Que você fala, não, eu amo você, meu gatinho, meu cachorrinho, e você vai dar um alimento estragado, você não se permite fazer tal coisa em função de tamanho, carinho e cuidado que você tem com esse animal. Então, da mesma forma, quando você passa a cultivar em parceria com a natureza, é essa tradução de carinho, de atenção que a própria natureza tem conosco. É só uma questão de reciprocidade, né? Generosa. 100%. Sim. Então, quanto mais a gente conversa com a natureza, você vai entendendo essas coisas, né? Então, vou lhe dar um grande exemplo. Bom, a gente está no Alto da Boa Vista. Eu moro aqui há 8 anos aproximadamente, talvez um pouco mais. Quando eu cheguei para morar aqui no Alto da Boa Vista, eu conheci uma planta que ela é muito abundante, pelo menos aqui no sítio que eu moro. Todas as manhãs, o ano inteiro, ela abre flores. Todas as manhãs. Pela abundância dela, eu imaginei que seria mais um matinho comum. Bom, mas aí eu sou um biólogo, né? Sou um pesquisador, resolvi me debruçar sobre essa planta e trocar uma ideia com ela. Chega aí, amiguinha, quem é você? De onde é que tu vem? Para onde é que tu vai? E descobri que essa planta, o nome científico dela é Acistácea gangetica. Falei, opa, gangetica? O nome científico das plantas fala muito sobre essas plantas. E popularmente... Agrião da Índia. a galera A Acistácea gangetica, no Brasil, é uma planta ornamental. Sim. Mas ela é uma planta indiana, que sabe-se lá qual motivo veio parar aqui no sítio que eu moro, no Alto da Boa Vista. Em abundância. Em abundância. E ela é um agrião. Gangetica, porque ela é natural das margens do rio Ganges. Nossa. E essa planta E aqui, eu onde quero tá mostrar a onde vocês. Isso. Olha aqui, Essa olha que lindeza. preciosidade. Essa daqui é a Acistácea gangetica. Super abundante em flores. Ó, as flores são comestíveis. Come-se na salada, assim, ó. E nota o seguinte, ó. Do mesmo jeito que tem um monte de flor aberta, e já muita flor caindo, porque ela abre bem cedo, Sim. e durante a manhã inteira ela vai caindo essas flores. Da mesma forma, você vai notar vários botões florais fechados. Porque amanhã, esses botões florais fechados vão abrir. Sim. Mas amanhã mesmo, depois que abrirem, durante a manhã eles vão cair. E no dia seguinte, novos botões florais vão se abrir novamente. Acistácea gangetica, natural do rio Ganges. Agrião Agrião da Índia. da Índia. Ou seja, esses talos, no livro de Punk, do Valdeli Knupp, foi meu professor lá na Rural, a primeira planta é essa daqui. E no livro de Punk ele já dá algumas receitas. Ela refogada, ela numa sopa e daí por diante. O sabor não é tão marcante como um coentro, uma cebolinha, mas ela agrega valor nutricional ao prato. O que eu quero te dizer com isso? Uma pessoa com pouca intimidade com a natureza, que chega para morar onde eu estou morando hoje, vai entender essa planta como um mato comum. Sim. Mas se essa pessoa entender que esse mato comum é um alimento rico para sua família, a relação dela com essa planta será outra. Era outro. Muda tudo, e é isso que a gente faz, na verdade. A Combotânica
nasce com essa proposta, que é a proposta do resgate da botânica, ou resgate de terapias ou do ensino e aprendizagem com a botânica. Logo, com botânica. É até interessante porque no começo da nossa história nós tínhamos uma Kombi, a Tieta. Então muita gente achava que o nome era só por conta da Kombi. Era também, tá? Então... Como começou essa história? É bom você contar isso aí pra gente. Pois é, assim, a história da Kombi Botânica, ela é bem diversificada no sentido do porquê, né? Então, primariamente, eu tinha um emprego de CLT, carteira assinada, não estava infeliz, estava bem, trabalhava na rede hoteleira, já era biólogo, mas não faltava alguma coisa. Sabe quando você acha que falta alguma coisa na sua vida? E, para resumo, eu pedi demissão do meu emprego, comprei uma Kombi velha e batizei ela de Tieta e passei a dar aula na rua e vender plantas na rua. Isso tem 12 anos, né? 12 anos atrás. E com isso a coisa começou, fermentou. A proposta inicial era o resgate das terapias com a botânica, antes da Tieta existir, antes da Kombi chegar. Eu acho que é interessante lembrar que naquela época, 2012, 2013, 2014, no Brasil, especialmente no Sudeste, teve aquele boom do food truck. Ou seja, a tiazinha que tinha Towner do cachorro quente virou hot dog sensation. Sim. Não é verdade? É verdade. Então, eu gosto muito de cozinhar, mas não me atrevi a colocar mais um food truck na praça. Então resolvi colocar um garden truck. Então, com essa Kombi, eu comprava plantas e muitas vezes fui no Cadeg pegar a planta que estava no lixo só para resgatá-las. Porque no Cadeg, há 12 anos, há 10, 12 anos atrás, era muito comum que os comerciantes jogassem plantas no lixo só porque perdeu a folha, só porque perdeu a flor. Ou seja, eram plantas que eram fáceis de cuidar, mas naquele momento, na prateleira daquele camarada, não era interessante. Não servia. Para mim servia. Então, muitas vezes, eu coletei essas plantas, ressignifiquei, às vezes era só o vaso que dava para aproveitar, só a terra, daí por diante. E comecei a comercializar isso na rua, eu e a Tieta. E colocava um cavalete na rua, explicando, olha, chega aí que hoje vai ter aula grátis. Como ter uma horta em casa, como cuidar do jardim sem veneno. Então, há 12 anos que a Kombi Botânica está no município do Rio de Janeiro, impactando pessoas para uma agricultura saudável e melhor, para a proximidade com a natureza. Como aqui é o caso nosso com a assistência gangética. Linda. Que maravilha. E esse aqui, então, é o nosso laboratório, né? Um laboratório que está... Natural. Completamente. A gente está aqui na Floresta da Tijuca, né, que é a segunda maior floresta urbana do planeta. Sim. E a gente aqui vai tendo a experiência de conhecer plantas pouco comum por aí, punks, né? Sim. Esse aqui, que eu espero encontrar algum ponto do sítio com frutinhos para vocês. A primeira vez que vi, quem está vendo esse vídeo já veio aqui, sabe do que eu estou falando. Ó. A primeira vez que eu vi essa planta foi numa bandejinha super cara num supermercado de Zona Sul. Sim. Aí a segunda vez que vi já foi num livro e a terceira vez que vi, para minha surpresa, foi aqui no quintal da minha casa. É uma planta espontânea, é um micropepino. Esse está sem frutos. Micropepino. Esse é um micropepino, mas é bem provável que eu encontre algum por aí com fruto para vocês experimentarem. É um pepino que não tem nem o tamanho de uma unha. Que lindinho. Ele é assim, Lindinho. ele é bruto, micro. é de difícil cultivo numa horta comum, mas aqui é só espremer que ele sai brotando, e sobretudo na sombra. Aqui está no local que não bate muito sol. Aí Micropepino. Os pepininhos ficam... Pendurado, igual pepino mesmo, aqui penduradinho. assim. Sim, e qual Certamente encontraremos algum por aí. E qual é a época de produzir? Outono, agora mesmo, tá na época dele. tá na Por isso que ele tá época começando a espichar assim, ó. Aí eles somem e voltam, somem e voltam. Tem essa sazonalidade. Legal. Então, se a gente está falando de proximidade com a natureza, eu digo sempre o seguinte, ó. Como é que eu vou cuidar bem do meu gato, do meu cachorro, se eu não sei o que é um gato, se eu não sei o que é um cachorro? Né? Como é que eu vou cuidar bem de um aquário se eu não sei o que é um peixe? Ora, eu preciso entender o que é aquele peixe, de onde é que ele vem, qual a melhor ração. Eu preciso entender se o meu cachorro é um poodle, é um pitbull, é um rottweiler, para saber a melhor ração, o melhor medicamento quando necessário, né? Melhor espaço. Para o gato é a mesma coisa, ou seja, para todo ser vivo é desse jeito, Sim. certo? Para as plantas não é diferente, né? Exatamente. Então, o que a gente faz aqui, por exemplo, se eu estou falando de agricultura urbana e proximidade com a natureza? Desmistificar, entender, por exemplo, que aqui, no Alto da Boa Vista, produzir manga
por exemplo, é algo dificílimo. Porque quando a manga dá o seu pendão floral aqui, geralmente ela mofa. Ela vai dar pendão floral numa época que está muito úmido. Então eu vejo manga sendo produzida nas ruas, aqui embaixo na Tijuca, aqui embaixo na Barra, aqui na Gávea. Onde tem pé de manga, em alguma praça, em algum estacionamento, deve ter manga no verão. E aqui no Alto da Boa Vista não. Então isso é intimidade com a natureza. É buscar entender a planta. Eu gosto de estimular pessoas a conversar com as suas plantas, com seus canteiros, com seus jardins, com as suas hortas. É terapêutico, né? Não espere você ouvir de volta, bom dia, Antônio. Se ouvir, se interna, né? Não é isso, mas conversar com a planta é observar, porque a planta fala e fala muito. Diferente de mim, que vocalizo bastante, diferente do meu cachorro que late bastante, ou meu gato que mia bastante, a planta ela vai se comunicar com cheiro, com forma, com cores, com textura, com sabores. Tudo isso são as maneiras que as plantas têm de se comunicar. Então veja, uma planta dessa que eu citei agora, a cistácea, de flor branca, que todas as manhãs as suas flores caem, ela está dizendo alguma coisa. Sim. Quer uma coisa interessante? Da época do ano, essa... Quer uma coisa interessante? Alguém me fala assim, Antônio, eu adoraria uma dama da noite no meu quintal. Eu falo, mas qual dama da noite? Porque dama da noite não é uma planta, é um conjunto de plantas que desabrocham à noite e tem seu perfume à noite. E geralmente são plantas com flores brancas. Por quê? Na natureza, os polinizadores noturnos, eles não entendem o que é poste. Não existe poste na natureza, luz artificial na natureza. Então, o morcego, a mariposa, os polinizadores noturnos, eles precisam se guiar pelo cheiro. Então, as damas da noite exalam seu cheiro para atrair os seus polinizadores. É uma comunicação, né? Então, veja, do mesmo jeito que eu preciso entender o que é o cachorro, se ele é poodle, se ele é rottweiler, o gato, o peixe, com as plantas é igual. Se eu quero ter plantas na cidade, sobretudo, e quero ter sucesso com essas plantas, seja numa clínica, ou na minha casa, numa escola, ou numa praça, não importa. Mas na cidade, eu preciso ter essa intimidade com a natureza. E acredite, todo ser humano tem. Alguns ou outros dedicam mais, outros dedicam menos, mas todo ser humano tem. Porque, afinal de contas, o ser humano está fazendo um curso de jardinagem que tem 12 mil anos. Ou seja, há 12 mil anos que o ser humano passou a cultivar e a domesticar plantas. É isso que a gente faz aqui nesse laboratório que você está conhecendo hoje. Maravilha, a gente está encantada com esse espaço muito bonito. Para falar dessa forma assim, menos técnica, você deu o exemplo da mangueira, que tinha uma manchinha. Não, o pendão floral. O pendão floral. Isso. Para quem está na sua casa, ou na sua chácara, né? Aquela pessoa que sempre gostou e vive da planta, mas não conhece o nome técnico, o que seria isso na mangueira, por exemplo? O cacho de flores. Pendão floral, cacho de flores. Entendi. É como quando eu falo de jabuticaba e digo que a jabuticaba é uma árvore cauliflora, é flor no caule. Porque Legal. onde é que ficam as frutas da jabuticaba? No caule. Legal. Se a fruta está no caule, a flor está no caule. Então ela é uma cauliflora. Cauliflora, legal. Muito bom. Para o pessoal de casa saber que às vezes tem uma manchinha aqui, algo meio crespo num tronquinho, e a gente não sabe o nome científico da coisa, mas a vivência da pessoa, ela sabe que aquilo ali é uma doença ou é uma praga, né? E isso é importante. Muito. Né? Isso que eu estou falando a você, de saber conversar com a planta. Porque assim, as plantas têm um comportamento, uma coloração, né, uma textura. E de repente você tem uma planta que, de sua forma mais saudável, ela é bem verdinha. Sim. Mas de repente ela começou a apresentar bordas amareladas. Ou o miolo dela centralizado está amarelado. Não é o comum para essa planta, certo? Sim. Então isso é um alerta. Veja, se eu entrar no consultório de um médico pálido, ele nem vai fazer nenhum exame comigo, ele vai me olhar e vai dizer, nossa cara, você está anêmico. Só no olho. Sim. Não é isso? Isso. Isso é tão comum que até eu e você, se olharmos um para o outro, se você vê muita palidez, você vai dizer, o que houve, Antônio? Você está anêmico, você está pálido. Então, esse mesmo olhar sensível nós podemos ter com as plantas. Sim. Ou seja, a planta ela tem um comportamento. Você tem uma planta na tua casa, não sei qual que é a tua planta, mas ela tem um comportamento. Quando você aduba, quando você rega, você sabe quando ela, nossa, minha planta está bonita, minha planta está viçosa. Aí de repente você chega em casa, tua planta que não tinha,
passa a ter bordas nas folhas amareladas. Ou passa a ter o centro da folha amarelado. Ou passa a cair folha além do que ela caía normalmente. Ou seja, esse comportamento das plantas vai te dar um alerta. Porque a planta está falando, oi, eu tô com fome, é uma carência nutricional, tá dando um fungo, tá dando uma praga. Ou tem muito sol, ou tem muita água. Ou seja, algo precisa ser ajustado para a planta. Sim. A planta fala, só que não como meu cachorro que late, nem como eu que falo bastante. Né? O que você tem mais para mostrar pra gente? Tem coisa à beça, Antônio. Tem, pois é, eu acho interessante falar sobre esse tipo de cultivo, porque quando a gente está plantando na cidade, todo mundo fala, vou plantar onde? E aí, quem tem um pouquinho mais de dinheiro e disponibilidade, vai investir construindo canteiros de alvenaria. Contrata pedreiro, compra cimento, compra tijolo, uns fazem revestimento com azulejo, seja lá com o que for. Outros não têm a mesma disponibilidade de grana, né? Então, às vezes, a pessoa quer plantar, não tem essa disponibilidade, mas ela quer fazer a coisa acontecer. Eu sugiro, por exemplo, eu que tenho uns monstrinhos em casa, tenho 2 pitbulls, tenho 3 gatos, comem bastante, então eu gosto de utilizar saco de ração como plantio. Ou seja, a gente recicla, ressignifica aquilo que seria lixo e deixa de ser lixo, tem um espaço suficiente para cultivar, né? E beleza. Sim. É claro que esse saco aqui ele não está tão esteticamente interessante, mas eu poderia aqui, por exemplo, colocar em volta uma esteirinha de bambu, uma esteirinha de palha de bananeira, ou um tecido que eu tenho em casa disponível para ficar legal, uma canga talvez. Para ornar. Para ornar, né? Para deixar bonitinho, né? Mas o grande detalhe é, eu preciso de espaço para plantar. Então aqui, ó, nós temos aqui uma árvore de cuité, que é aquele cabaço que os indígenas colocavam ali água. Lá no Nordeste a gente usa bastante esse tipo de cuité, né? É uma cabaça de árvore. Legal. Plantado junto com o almeirão, aliás, o almeirão que está junto com ele, né? Sim. E aqui eu tenho uma érica, que é uma planta ornamental. Érica. Isso. Ornamental, érica. Do ladinho, ó, essa lindeza aqui é um quiabo. Nossa. E tá começando a vir quiabinho, tá micro aqui ainda, mas já dá para sentir ele já, ó. Que bonitinho demais. O quiabo tá plantado em consórcio com alho poró, que tá lindão. Consórcio é um termo da agro... O consórcio é um termo da agricultura de modo geral. O consórcio é quando você planta plantas juntas, plantas diferentes juntas. De maneira mais simplificada é isso. Sim, então você pode ter trocentos consórcios. Legal que a Embrapa disponibiliza de graça, tá? Você pode baixar lá no site da Embrapa uma tabela de plantas companheiras, é o tal do consórcio. Para não ter problemas de... Porque existe 2 conceitos, né? Ali paralelos, que é o conceito de plantas companheiras e plantas antagônicas. Quando você escutar plantas inimigas, deleta, não existe planta inimiga. Existe planta antagônica, existe planta que não é para estar ali muito próximo um do outro. Não tem compatibilidade. Não tem compatibilidade, exatamente, mas tem planta que se ajuda, a grande maioria das plantas se ajudam. Basta você olhar essa floresta imensa aqui e tem uma planta ali ajudando a outra, trocentas plantas ajudando as outras. Então a gente replica isso, mesmo num pote. Aqui eu tenho um pote de 20 litros, no miolo dele eu tenho fruto do milagre, está começando a ter florzinha aqui, está começando a produzir. Fruto do milagre. Aqui, ó. Essas aqui são essas bolinhas aí, que são essas perinhas, microperas, são as flores que vão abrir e vai dar frutinho aqui. Antônio, eu tô ouvindo você falar de tantas plantinhas que eu nunca ouvi os nomes, né? E eu tô assim encantada porque, além, claro, a gente está gravando, a gente está aprendendo muito, né? E o pessoal de casa também provavelmente nunca ouviu falar em algumas plantinhas que você já mostrou. Mas a maioria, você pega a sementinha, ganha, compra, ou muita coisa já estava aqui? Não, a maioria eu trouxe para cá. Legal. Mesmo sendo plantas nativas, né? Legal. A gente tem que entender que o Alto da Boa Vista, em um dado momento da história, foi floresta, como tudo no Brasil. Sim. Após isso, teve um desmatamento feroz para virar tudo fazenda de café, né? Em um dado momento, teve um desabastecimento de água lá na Tijuca. Então o imperador mandou reflorestar. Aliás, a floresta da Tijuca, que eu me lembre agora, se eu não estiver errado, salvo engano, é o primeiro projeto de reflorestamento do Brasil com sucesso. Primeiro, e utilizando árvores nativas.
é a Grande Floresta da Tijuca. Tá? Então, mesmo a gente estando aqui, muita coisa do que está aqui no meu horto, eu precisei trazer. Algumas coisas eu produzo com sementes que eu já tenho, outras coisas não. Né? Então, de modo geral, como aqui o nosso horto é o nosso laboratório, ou seja, é a partir daqui que vai sair o material para cada projeto, para cada escola, para cada clínica, né? Para cada situação. Né? Então, eu trouxe muita coisa, algumas para serem matrizes, outras para colecionar, como é o caso do cuité. É difícil demais conseguir uma muda de cuité. Se eu não tiver errado, o cuité é nordestino, não tenho certeza se tem uma variedade aqui do Sudeste, mas enfim, não vou falar sobre isso porque realmente eu não tenho certeza. E a folha, ela não é comestível não. E não é para fazer chá nem nada? Não, que eu saiba não. Só é da cabaça mesmo. Ela dá um fruto seco enorme, uma bola, sabe, muito lenhosa, dura demais, um coco, né? E algumas pessoas cortam ao meio e fazem pratos, fazem cuias, nossa, cuité, lindo, né? fazem cuias, né? Cuité. Utilitário. Outras só furam e enchem de água, sabe, pendura aqui, vai pro roçado com aquilo, outras botam farinha dentro, enfim, tem muita utilidade, tá? E o período para produzir? Não vou saber te falar, do cuité realmente eu não vou saber te falar. Ele é grande, né? Tem tem 3 ou 4? 4, né? Isso. Pois é. Mas se alguém no canal estiver ouvindo, assistindo e souber o período que ele... Fala pra gente aí, que agora vai me fugir a memória agora. Outro dia me disseram assim, Antônio, nossa, você sabe tudo sobre plantas. Eu falei, não, cara, é impossível saber tudo sobre plantas. Legal não saber tudo, porque a gente tá sempre... O bom é esse, é não saber tudo. O bom é não saber tudo. Um grande exemplo é essa planta aqui que deveria ser conhecida, pelo menos, por quem é nativo do Sudeste brasileiro. Né? Essa daqui que não está frutificando, mas está uma árvore linda, é um cambucá. Ah, o cambucá. Esse aqui é a árvore que abençoou a minha família. Inclusive, semana passada a gente plantou a placenta da minha filha, né? Da nossa filha que estava até então congelada. A Ana Flor agora está com 4 anos. E lá no nosso sítio a gente fez um berço, né? Fez um buraco no chão, fez um berço para colocar uma muda de árvore. E junto com essa muda de árvore nós colocamos a placenta da nossa filha. Simbolizando então a ligação da Ana Flor, da nossa família, através da Ana Flor, com a natureza e especialmente com essa espécie aqui, com o cambucá. Né? O cambucá, para quem gosta, é uma jabuticaba, só que desse tamanho e amarela. Levemente ovalada, não tão esférica quanto uma jabuticaba tradicional. Ela é levemente ovalada, imagina uma esferinha que você apertou um tiquinho só, levemente ovalada e de um amarelo quase alaranjado. E é super deliciosa. Só que infelizmente, desde a década de 80, está no processo de extinção. Eu descobri o cambucá tem poucos anos. E quando eu descobri o cambucá, foi quando eu estava namorando com a Carol. E a gente deu um super abraço, aquele abraço de amigo já na maldade. Então aquele abraço de amigo, você sabe que vai ter alguma coisa? Então embaixo de um cambucá, que é aqui nosso vizinho inclusive. Sim. E entendemos, tanto eu quanto a minha esposa, entendemos que aquele cambucá, aquela árvore, havia nos abençoado, porque nós já éramos amigos, né? A Carol, em sentido de como botânica e clientes, ela foi a minha primeira cliente. Há uns 10 anos atrás, talvez, não lembro bem quando, mas há bastante tempo atrás, ela contratou um projeto nosso lá em Copacabana, gerou uma amizade maravilhosa. Anos mais tarde nós nos reencontramos, os dois disponíveis, então o cambucá nos abençoou e essa árvore lindona aqui, ó. Que maravilha. Representa esse momento de vocês e da Ana Flor. Da nossa família, com certeza. Muito maravilhoso. E eu vou te falar uma coisa também, aqui no nosso canal também não deixa de ser especial, porque um dos nossos primeiros vídeos que a gente tem com o seu Pedro da Agrofloresta lá no Quilombo Cafundá Astrogilda, ele também tem uma árvore de cambucá. Tem. Não é? Tem. Então, você vê como as coisas são, né? Ou seja, ele está lá preservando, você preservando aqui, eu acho que ela vai sair dessa lista da extinção. É o que eu espero. Hoje, em projetos paisagísticos, hoje, um cambucá, ele pode chegar a 12 mil reais desse tamanho aqui, assim. Nossa. Uma árvore de cambucá ali, talvez um pouco menor que essa, uns 4 a 5 mil reais, por aí. Nossa. E quando eu descobri o cambucá, já estava nessa levada, uma semente de cambucá 25 reais. Nossa. Então eu entendi duas coisas. Bom, existia um ser vivo árvore, que naquele momento, alguns anos atrás, se apresentou para mim, com esse mega potencial econômico. Olha, Antônio, estou aqui, vender semente, 25 reais a semente de cambucá. Mas também eu enxerguei uma árvore que estava pedindo socorro para não sumir.
Então eu preferi apostar mais nessa minha visão, um tanto quanto mais romântica, de essa árvore tá me pedindo ajuda. Então eu passei a germinar cambucá e ao invés de vender, eu conto a história do cambucá nas escolas. Legal. E em cada escola eu falo, olha, vocês agora são guardiões de cambucá. Não deixa sumir, cuida da árvore. Então onde a gente tem projeto de horta pedagógica ou de horta terapêutica, é muito comum, se tiver espaço para uma árvore, é muito comum que eu leve para lá também uma árvore de cambucá. Ou seja, onde a gente trabalha que não tem cambucá ainda é porque infelizmente não teve esse espaço adequado para tanto. Mas tendo, sem a menor dúvida, a gente vai presentear as pessoas com cambucá para potencializar, para expandir e fazer com que essa árvore que abençoa a minha família também possa ser resgatada. Sim. Olha. E comer um fruto delicioso. Então vocês estão falando de plantas que vocês não conhecem. Olha que legal. Aqui, ó, eu falei de consórcio, de plantas juntas e tal, né? E plantar em saco de ração. Então aqui eu tenho um saco de ração, certo? Um cambucá e essa lindeza aqui maravilhosa é um nirá. Ah, é o nirá. Esse aqui é o nirá. Deixa eu ver se eu aproximo. Aí. A gente está falando de consórcio, então olha aqui, ó. É um saco de ração. A árvore centralizada é um cambucá. Tem algumas plantas espontâneas que não foi eu que plantei, a natureza plantou. E aqui, junto com o cambucá, eu tenho um nirá, que está produzindo flores, logo vai produzir sementes. E eu ainda posso pegar aqui essas folhas e colocar como tempero. Nossa, que legal. Ó, uma coisa que poucas pessoas conhecem também, urte ou araçá-boi, que aqui está florindo, olha que lindeza. E olha essa coloração, que bonito, ó, das folhas novas. Araçá. Boi. Boi. Ou araçá iogurte. Araçá iogurte. Isso aqui é a Por que é folhinha. iogurte? É porque ele é mais macio e um pouco mais azedinho, que lembra o iogurte. E os araçás são maravilhosos, né? Assim, também são frutas brasileiras que poucas pessoas conhecem, né? Sim. Então a gente tem araçá vermelho, araçá amarelo, trocentos araçás por aí, que deveriam estar sendo inclusive comercializados, mas não estão, né? Eu adoro mirtilo, mas mirtilo não é brasileiro. Mas nós temos sim um mirtilo na Mata Atlântica, que é a pixirica. Então esse é o grande detalhe, é o resgate, é a proximidade. Então você vê que a todo momento eu vou te falar sobre isso. A grande proposta da Combotânica é facilitar a compreensão das pessoas para maior e melhor proximidade com a natureza, criar intimidade com a natureza. E essa é a brincadeira que acontece aqui no Horto da Combotânica, quase que todo dia. Sim. Olha que linda essa aqui. Essa aqui qual é? Essa amarelinha? Essa é uma lanterninha. Nossa, É comestível, é um parente do hibisco. Parece Só que é fechado, né? Ela não abre, é isso aí o máximo que ela vai abrir. Isso aqui lembra aquela outra, como é o nome daquela outra amarelinha também? Hibisco, não? Não. Copinho de alguma coisa? Lembra Physalis essa daí. Lembra bastante, né? Lembra Physalis. A flor também é comestível, né? Então, às vezes, eu quero enfeitar o pavão em casa, faço um arrozinho diferente para minha esposa, aí na hora de botar no prato lá, eu pego uma florzinha dessa e coloco lá na bordinha do prato. E até cheiro no cangote depois. É o toque. Então, olha que interessante. Olha que lindo essa planta aqui, ó. Essa daqui. Essa daqui é a Novalgina vegetal. Olha. Um febrífugo. É a mil folhas, Achimea millifolia é o nome científico dela. Ela tem um pendão floral incrível, branco, bonito. Ou seja, ela dá um cacho de flores, que é sabe, microflores branquinhas, assim, mas é um cacho mesmo, uma coisa incrível, uma coisa linda. Tem uma farmácia aqui, Quer dizer, né? se a pessoa tiver com febre... Essa ela- daqui. Acabou. Trocentas vezes aqui, na época de chikungunya, eu tive chikungunya aqui, o chá era com isso. Né? Então, e funciona muito bem. Essa daqui é a erva de Santa Luzia, nasceu de modo espontâneo. Essa daqui é o oriri, erva de jabuti. É uma punk que eu adoro. Oriri. 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 Eu gosto. Essa nasceu sozinha também, espontânea. Eu gosto de fazer salada dessa planta Sim. com tomate, cereja e atum. Fica incrível, fica maravilhoso. E tem gosto de quê? Deixa eu provar. Prova aqui, pega as pontinhas, que é mais gostoso. Às vezes a pontinha aqui assim. Ela tem um gosto bem peculiar, bem diferente. Oriri. Nossa, gostoso. É gostoso. Nossa salada fica incrível, ela é cruazinha assim, ó, muito boa. E nasceu espontâneo também. Ela é uma piperácea, né? Então aqui. Fumada, né? Essas sementinhas aqui é só. E ela vai brotando. E oriri é o nome científico ou o nome popular? O nome científico dela é
Bom, não vou lembrar agora, mas É muita planta, né? é Antônio? bastante. São Volta e meia uma ou outra foge assim. Sim, são muitos anos, né? Você no meio da natureza, Bastante, né? trabalhando, Assim, estudando. profissionalmente 12 anos, né? Mas antes disso já, minha brincadeira no Nordeste era um quintalzão grandão, era subir árvore, subir goiabeira. Nossa, que maravilha. Era isso, né? Então eu consegui fazer com que a minha grande paixão por plantas se tornasse o meu negócio também. Ou seja, a Combotânica é o meu estilo de vida. Acreditem, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. A grande diferença é que eu não vou cobrar nada para ninguém mais, é só isso, tá? E a gente vai ter as surpresas no caminho, né? Sim. Como essa árvore aqui, ó, Sim. muito difícil de você enxergar ela, encontrar ela na natureza hoje. Que árvore é essa? Essa daqui é o cambuí, cambuí roxo. Cambuí, cambucá. Nossa, que É da legal. mesma família, inclusive. É? É uma mirtácea. Olha que lindeza esse caule. Olha que caule escultural, bonito. Olha que lindeza. E é uma frutinha azeda, doce. Ela lembra um pouco de pitanga. É da família da pitanga, né? Mirtácea, né? Aliás, essa família botânica é incrível, né? Mirtus é o deus grego do perfume. Então, as mirtáceas são plantas perfumadas. O eucalipto é uma mirtácea. Sim. A goiaba é uma mirtácea. A pitanga é uma mirtácea. Então você vê todas as plantas que eu te falei, eucalipto, goiaba, pitanga, se você bem lembrar, buscar na tua memória, você vai sentir que elas têm um perfume característico delas, né? Então, essas são as mirtáceas, são frutíferas perfumadas. O cambuí, então, é uma mirtácea. Exatamente. Nossa, E Antônio. ela não é comercial, né, Antônio? Não Assim, tem, pois é. você não- por que não é isso? aí Tem tem um- essas coisas também. né? Isso aí é imposição de mercado. Porque tanta coisa a gente aprende com vocês que trabalham com isso e, no entanto, a gente percebe que no mercado você não tem nada disso. Assim, a maioria não tem, né? O brasileiro, de longa data, foi estimulado a gostar do que é do gringo. Nada contra, sabe? Mas a gente, nessa brincadeira, nós perdemos o contato com o que é nosso. Esse é um grande detalhe, tá? Então é mais interessante comer farinha de trigo que não é nossa do que comer farinha de mandioca que é nossa. Isso é uma coisa de imposição de mercado. Uma outra coisa que se associa a isso é a Revolução Verde, lá do pós-guerra, né? Então, a produção de alimentos entra nessa tal de Revolução Verde, limita o que você come. Aquilo que que eles não querem que você consuma como alimento, vai se tornando uma planta ornamental, ou um veneno, ou seja lá o que for, né? Eu não tenho aqui, mas existe um tipo de 11 horas, e 11 horas é uma planta muito conhecida nos quintais, na casa de vovó. Tem um tipo de 11 horas, que o nome científico dela é Portulaca oleracea. Olericultura é a parte da agricultura que trata de hortaliças. Se aquela 11 horas é a Portulaca oleracea, ela é uma hortaliça. Aquela 11 horas, que eu não tenho aqui infelizmente, mas é um tipo de 11 horas que a folha dela parece uma raquetezinha, né? Aquela 11 horas, de acordo com os estudos, a cada 100 gramas tem 18% de proteína. Nossa, É um diurético potente, que maravilha. tem ômega 3, mas quem é que divulga isso? Não é interessante. O interessante é que você come alface. Eu adoro alface, mas tem outras coisas para cultivar. Peperomia pelúcida, ou translúcida, não lembro agora, é a erva de jabuti. Essa, que eu lembrei o nome científico do nada. Passo! Ela gritou no meu ouvido aqui, galera. Peperomia. É translúcida ou pelúcida, não vou lembrar agora o segundo nome dela, mas peperomia com certeza. Né? Então assim, onde é que você vai ver essa planta para vender? Difícil, dificílimo, porque ela foi compreendida como um matinho, não tem valor nenhum, mas é riquíssima em nutrientes. Você vê, Né? Então essa é a imposição de mercado. É mais fácil vender no Brasil o mirtilo, que não é nosso, do que vender a pichirica como mirtilo, que tem o mesmo nível de resveratrol. Né? Mirtilo, vamos combinar, não é uma planta, não é uma fruta mega saborosa. Tem gostinho de barro lá no final. Né? Sim, É legal o mirtilo? É bacana. Mas temos a pichirica. E se o que você busca é uma fonte de resveratrol natural, pichirica. Ninguém nem cultiva pichirica. Ninguém nem sabe o que é. Pois é. Mas esse papel da Combotânica nas escolas É isso. Por que, que a Combotânica... essa é a missão. Por que a Combotânica das então... missões, Sim, né? claro. Por que a Combotânica então resolveu apostar na horta pedagógica? Ora, se eu estou falando de resgate, de ressignificação, de proximidade, intimidade com a natureza, você concorda comigo que é muito mais interessante, ou melhor, que é super interessante, fazer isso com as crianças?
Hoje, não é tão incomum você encontrar um adulto que numa plateia levanta a mão e vai achar que a banana tem que ficar sem casca numa bandeja de isopor. Sim. Isso você vai ver em alguns mercados hoje. A tangerina sem casca. A natureza batalhou para criar o pacote da tangerina ou da banana, mas o ser humano achou que poderia descartar aquele pacote, né, e botar uma embalagem de isopor e plástico. Que absurdo isso. Sim. Então, proximidade, intimidade com a natureza. Esse é o projeto de horta pedagógica com crianças e adolescentes e também o projeto horta terapêutica, que é um projeto de resgate. Veja, mesmo para o urbanoide, o sujeito que está ali bem imerso no centro urbano, mora no apartamento, sabe, ruas movimentadas, mesmo para esse sujeito, quando a gente começa a falar de resgate, é muito comum resgatar memórias. Eu costumo dizer que nós somos natureza e memória, ou alma e natureza. Natureza e memória, porque o que a gente fala aqui, inclusive vocês, né, vindo aqui hoje, vão entender nessa nossa conversa que muito do que eu digo, talvez você já tenha ouvido de uma avó, de um tio, de um amigo, ou quando visitou alguém num sítio, ou quando visitou alguém numa fazenda, ou seja, é o nosso natural, que por pressão urbana, infelizmente, a gente vai perdendo ao longo do tempo sem notar, sem se dar conta, né? Então, o que faz a Combotânica? Resgate. Para alguns, a depender da idade, né? E para outros, semeadura. Ou seja, com as crianças é uma semeadura, né? E com os adultos é um resgate. É falar assim, olha, aquela criança que está aí dentro do teu coração, subir em árvores. Qual árvore? Né? Tinha repulsa talvez de salada e depois passou a comer? Sim, não. É memória. É o que te constitui de fato, né? Então, para além daquele apartamento quadradinho ali, fechadinho, oferecer isso. Ó, que lindeza. Ó, pássaros voando, árvores, né? Ó, que lindeza. Diversidade, contato, proximidade com a natureza. Esse é o grande propósito da Combotânica, independente de onde esteja atuando. É divulgar e facilitar a compreensão. Isso é lindo. E esse braço da terapia, em que momento a Combotânica aplica a terapia botânica? É nas escolas? Alguns anos atrás, eu acho que uns 6 anos atrás, o diretor da Clínica da Gávea, um grande amigo, Neubi Brigagão, um abraço, seu Neubi, me convidou, me desafiou. Ele já tinha visto, né, que a gente estava fazendo um projeto nas escolas e ele questionou se era possível fazer o mesmo projeto, similar, adequado, né, a grupos de dependentes químicos, a idosos, a adolescentes com algum tipo de problema, que tivesse lá interno na clínica, e eu aceitei o desafio. No primeiro momento era a construção da horta, do canteiro, né? E vinha um terapeuta junto acompanhando esse grupo. Com o passar do tempo, fui me especializando, fiz um curso de psicologia integrativa, né, na PUC, e pude entender as nuances desse projeto. Então o projeto Horta Terapêutica, ele tem 3 caminhos distintos, mas que se comunicam, né? Que é a laborterapia, que a gente faz com os dependentes químicos, que é a terapia de laborar, de trabalhar, de se ocupar. Ocupar a mente cuidando da natureza e permitindo que a natureza cuide de você, né? Um outro caminho para esse projeto é o projeto, a parte de resgate de memórias afetivas que a gente faz com idosos, né? Então, acontece uma roda de conversa com esse grupo de idosos e a gente vai resgatando, né? Ou seja, quem morou aonde. Veja, aqui no Rio de Janeiro, poucas décadas atrás, toda a macrobacia de Jacarepaguá, eu estou falando de Vargem Grande, Recreio, Barra, Jacarepaguá mesmo, tudo era mato. Existe um livro que eu não sei se vocês conhecem, do jornalista naturalista Magalhães Correia. Esse livro, se não falha a memória, foi lançado no final da década de 30. O nome do livro é O Sertão Carioca. É um grande relato dessa parte do Rio de Janeiro que hoje é uma metrópole, né? Hoje é um mega bairro, né? Mas há pouquíssimas décadas não era dessa forma. Então,
com um grupo de idosos, e sobretudo idosos que vivenciaram essa parte, esse momento do Rio de Janeiro, onde quem morava em Copacabana, para ir para o recreio dizia, vou para o interior, houve essa época, né? Houve essa época. Então, quando eu converso com um grupo de idosos que experienciaram isso e busco neles esses momentos, o que eu ganho é uma chuva de sorrisos, de brincadeiras, sabe? Ai, que eu pulei o muro do vizinho, a cerca do titio lá, que tinha uma mangueira que a gente ia pegar, eu e minha prima fomos buscar e não sei o quê. Resgate de memórias afetivas construídas em canteiros, em hortas, sabe, na praia, ou seja, na natureza, né? Então, essa é a parte do projeto de hortoterapia que a gente faz com idosos. E com os adolescentes ou outros grupos que tenha algum problema com valorização da vida, às vezes a pessoa está ali meio borocochô, né? Fala assim, nossa, não vai mais nada, não quero saber da minha vida e tal. Então, com esse grupo, a gente faz a valorização da vida, o embelezamento, né? Ou seja, para o grego antigo, o divino era o belo. Isso é toda a beleza. Sim. Veja, desde o momento em que vocês entraram aqui no Horto da Combotânica, a gente está aqui falando, e na minha cabeça, tudo que eu estou te mostrando é de uma beleza particular, imensa, divina. Não tem como não se apaixonar pelo silêncio desse lugar, o piado do pássaro, um grilo que canta, uma cigarra ao longe, um tucano que pousa, um macaco que aparece, uma abelha na flor. Tudo é encantamento na natureza. E essas não são as minhas palavras. Na verdade, o que eu faço é apenas jogar para fora o que a natureza me dá, né? Então, olha, tem uma música que fala assim, ó, meu escritório é na praia, né? Então, eu digo, o meu escritório é no mato. No mato. Então, olha só, esse aqui é o meu e é o nosso escritório. E é aqui que a Combotânica desenvolve os seus projetos, pensa nas coisas e tal. Então, ó, por exemplo, essa plantinha que eu adoro, ó, essa daqui, Heloísa trifila. Trifila porque geralmente ela brota com 3 folhas, ó, 3 folhas. Eventualmente um galho ou outro vai ter 4, mas a maioria, a predominância, ó, esse aqui nasceu com 4. Ó, 4 folhas. 4 folhas. É o nome científico. Heloísa trifila. Ó, E 3 folhas, 3 folhas. Quem mora no mar, Limonete. Limonete. O limonete no Brasil também é conhecido como um dos tipos de erva cidreira, porque tem alguns tipos de erva cidreira. Em Portugal é chamado Ilúcia lima, pelo cheirinho de limão. Nossa. Eu faço chá, boto na minha água. Estou trabalhando aqui com a minha garrafinha de água cheia de gelo. O que eu faço? Bota ó, dentro da água. Assim, ó. As pontinhas e vou colocando aqui. Nossa. Vou fazendo aqui o meu calmante, para concentrar. Ó, refrescante, calmante. 0 açúcar, ó. Olha. E tá pronto. Muito bom. Direto. O meu chá de limonete. Olha, tá vendo? Direto da farmácia natural. Super saboroso. Tá vendo só? Pode até macerar assim dentro da garrafinha. Pode, com certeza. Como em natura. O que mais você tem? Você tem muita aqui, coisa. mas é muita coisa. Aqui eu tenho um quinor. Não é quinor. O cheiro lembra o quinor. Deixa eu ver. É sim, ó. Essa aqui é a erva baleeira. Erva baleeira. Erva baleeira. Olha. Muito comum nas restingas do Brasil. Só que hoje, infelizmente, não mais, né? Sim. Por que tem esse nome? Porque naquela época triste, em que se era permitido caçar baleias no litoral brasileiro, era muito comum que os caçadores de baleia, os baleeiros, ao ir ao barco, né? Eles catavam essas folhas, esses galhos dessa planta e levavam mar adentro. Tem enjoo, faz chá e toma. Ah, tá. Se cortou, se feriu, macera, passa. Essa é a razão. Vai fazer arroz, tempera. Vai fazer peixe, tempera. Né? Então, assim, trocentos usos para a mesma erva. E hoje ela ganhou o nome de caldo quinor, que eu acho terrível. Caldo quinor é horrível. Mas o cheiro lembra bem o caldo quinor. E é uma planta rústica, né? No paisagismo moderno, tem uma fala que sempre me faz lembrar uma grande amiga, Suzana Dória, paisagista. Beijo, Suzana. É muito amigo, É né? muito. É amigo de natureza. Da natureza Ó, também. a Suzana gosta muito de colocar em seus projetos plantas que possam atrair pássaros, né?
tem um nome técnico para isso, que é a refaunação urbana. Então imagina, você tem uma cobertura, você tem uma laje na comunidade, você tem uma casa com quintal cimentado, a varanda do seu apartamento, não importa. Onde você mora, você coloca uma planta que tem esse potencial de atrair pássaros. Então, você está promovendo a refaunação, dando a esses pássaros a oportunidade de alimento e também de abrigo. Porque não é tão difícil um pássaro, uma vez que se sinta confortável, fazer um ninho na janela da sua casa. Né? Ele só precisa se sentir confiante para tanto, saber que isso não vai fazer mal para ele. Sim. Intimidade com a natureza, é isso. Então, nos projetos da Suzana Dória, ela costuma colocar bastante plantas como a erva baleeira, com esse potencial, eu digo, né? Ou seja, com potencial de atrair pássaros para sua casa. E olha que lindeza, né? Maravilha. Imagina um projeto paisagístico na varanda de um apartamento, ou numa laje de uma comunidade, né? Ou no quintal de uma casa, atraindo pássaros. Não é incrível, não é legal? É, claro. Então, a erva baleeira também tem esse potencial. Não, a natureza é tão maravilhosa que além dela atrair outras espécies dentro da natureza, ela também repele aqueles que incomodam, tipo a citronela. Não dizem que citronela, se você plantar no entorno da casa, ela afasta os mosquitinhos, ajuda. É verdade isso? É mito? Não, é verdade. Só o único problema é que quando as pessoas ouvem isso, acham que se colocar um pezinho de citronela lá no cantinho da sala, né, vai criar um campo de força magnético. Não. Eu já vi experiências assim com sucesso e você tem que plantar mesmo, tá? Sim. Ou seja, é basicamente você quase que fazer um monocultivo daquelas plantas, ou pelo menos, se não monocultivo, você começar a usar plantas repelentes. Existe um grupo imenso de plantas repelentes que você pode colocar ao redor de sua casa, ou entupir a varanda do seu apartamento, diversas plantas que têm esse potencial. A citronela é uma delas, o capim-limão, o alecrim. Então, essas plantas de um cheiro mais característico, mais forte, elas têm esse poder, tanto para repelir insetos indesejados, né? Como também para atrair. Algumas ela vai atrair. Né? A arruda, que eu adoro botar nos meus projetos, por exemplo, ela repele bastante coisa. Mas quando ela desabrocha as flores, ela atrai polinizadores, que é o que eu quero. Ah, sim. Então ela me ajuda repelindo pragas e também me ajuda atraindo polinizadores. Que é o que você quer. Que é o que eu quero. Sim. Ó, aqui eu tenho uma quaresmeira nativa, o caule é quadrado. Ó, isso aqui é uma quaresmeira arbustiva. Olha, quadradinho, o caule, gente. É verdade. Engraçado. Essa folha dela é a mesma folha que tem a árvore de canela, a Melastomatácea, essa é a família dela. E as flores também são comestíveis. Olha que delícia. Experimenta. Vem na minha casa é isso. Ó. Vira o horto com botânica, também é uma experiência gastronômica. Obrigada. Ó, olha. Ó assim. Maravilhoso. Maravilhosa. Tem só pra mim, tá bom? Super deliciosa. Vai muito bem com a saladinha. Olha, azedinha. É, azedinha. Vai muito bem numa salada de folhas. Misturar ela com alface, com rúcula. Sim. Dá uma coloração interessante na tua salada. Joga num sanduíche pra você ver só. Pega aquele pãozinho francês, abre umas rodelinhas de tomate, essas florezinhas azedinhas e um fio de azeite. Acabou, beleza, capa de revista. Tem uma coisinha assim aqui, ó. Né? Aqui assim, né? Super saboroso. Muito legal. É igual a hora pronobis. Eu boto, lavo direitinho e põe no meu pão. Isso. Faço um sanduíche bacana de hora pronobis. Muito bom. Então, o que você mais tem aqui? Tem muita ó, coisa. aqui a gente vai fazendo as nossas misturas, né? Interessante que eu nem guardei isso aqui ainda. Esse é um experimento que a gente fez com a minha filha para mostrar para ela como é que o abacaxi também pode ser produzido, tá? O abacaxizeiro, ele pode dar mudas, geralmente ele dá mudas laterais no pezinho da própria fruta. Sim. Mas a coroa do abacaxi também é uma forma de plantar abacaxi. Só demora mais para colher, mas também é uma maneira. Olha aqui que interessante, ó. E aqui é basicamente água. Foi a Ana Flor que plantou esse aqui. Deixa eu botar tudo certinho aqui. Ó. É uma outra forma de cultivo. A criança fica completamente... Isso. Então... encantada vendo o desenvolvimento, né? Se você que está vendo esse vídeo quer brincar com a sua criança aí, seu filho, sua filha, seu sobrinho, tanto faz. Ou não tem criança, faz você mesmo. Ó. Quando você for numa feira orgânica, cata lá 2, 3, 10, quanto você quiser de coroa de abacaxi, geralmente vai para o lixo. Coloca num recipiente com água, com uma semana você começa a ver raízes sendo produzidas.
Depois você pode colocar na terra, pode ser até num vaso. Sim. Nesse estilo aqui, ela vai demorar 1 ano e meio a 2 anos para começar a produzir, tá? Vai depender de algumas situações, adubação e daí por diante. Sim. Aqui eu utilizo esse adubo, que é um humus, produzido pelo Ciclo Orgânico. Sim. Mais um amigo que eu vou falar aí, ó, do Lucas, do Ciclo Orgânico, grande parceiro Lucas. Sim, tem um trabalho bacana. Compostador, o Lucas é um composteiro profissional. Esse adubo é do Ciclo Orgânico. legal, cara. Ó, esse aqui é produzido a partir de resíduos domésticos. Olha que lindeza de produto. Isso aqui é um humus de extrema qualidade, do Ciclo Orgânico. Então eu faço frações. Dependendo do que eu quero plantar aqui, eu utilizo terra adubada comum, com bastante areia. Para uma parte disso, claro que eu faço isso no recipiente, né? Uma parte do humus e coloco também casca de arroz carbonizado. Ah, olha, casquinha de arroz. Isso é a casca de arroz queimada. Olha. Então, quando eu misturo tudo isso num recipiente, eu faço um composto de plantio. Posso plantar o que eu quiser aqui. Aqui é muito rico em nutrientes. E essa casca de arroz vai facilitar a permanência dos macro e micronutrientes nessa terra. Por quê? Quando eu estou plantando num vaso, independente do tamanho do vaso, cada vez que eu irrigar e vazar água aqui embaixo, ou cada vez que chover e vazar água aqui embaixo, eu estou perdendo um pouco de nutriente. Eu estou lavando essa terra. Então, diferente da planta na terra, a planta no vaso, ela precisa ter uma recarga de nutrientes com maior frequência, né? Aqui a planta não tem para onde correr, ela não conseguirá expandir as suas raízes, além dessa limitação que é o próprio vaso. Então, eu preciso, nesse caso aqui, por exemplo, colocar adubo pelo menos uma vez por mês. Entende? Sim. Vou dar sempre adubo para a minha planta. Então, para ter menos perda de nutrientes, quando eu agrego a casca de arroz carbonizado, que é um material queimado, e tem carga negativa, os nutrientes de carga positiva, que não foram ainda consumidos, vão ficar aqui retidos. Então, além do nutriente, eu também vou ter aqui um pouquinho de retenção de água. Utilizando esse tipo de material, eu tenho tanto a manutenção hídrica, quanto a manutenção nutricional do solo, da terra. Mesmo que seja no pote de margarina, no pote de sorvete ou no área maior, né? Esse é um dos diferenciais da agricultura urbana. Imagina, na agricultura do meio rural, raramente você faz dessa forma, pela dimensão da coisa. Tenta imaginar o cara com apenas 1 hectare. É pouco, mas para isso aqui é muito, né? O produtor rural, ele não vai lançar mão disso, ele tem outros recursos, outro espaço, outra dinâmica. No nosso caso, em especial aqui no Rio de Janeiro, é agricultura urbana. É microagricultura, é quintal, é varanda, é vaso, ainda que seja uma cobertura, mas é sempre microagricultura. E que é possível fazer. É muito possível fazer, dessas né? técnicas. Exatamente. Na agricultura urbana também tem aquelas pessoas que conseguiram, por algum caminho, um terreno grande, às vezes embaixo da linha de transmissão, né? A Light disponibiliza, como em São Paulo também disponibiliza, né? Mas quando você fala de uma agricultura de produção, as técnicas precisam ser adequadas a isso. No nosso caso, nas escolas, na clínica, com foco em pedagogia hortapedagógica, né, laboratorial, com foco em terapia hortaterapêutica, é a microagricultura, ou seja, é isso aqui. Tem estufa do Antônio aqui em cima. Vou mostrar pro pessoal aqui a sua estufa. Peraí. Ah, você fez essa escadinha com pneu, vai descer uma água aí. Isso aqui é muito legal, né? Porque o pneu dessa maneira, muito legal. Essa é a sua seu segundo estágio aqui, né? É, pois é. Olha que legal. Como eu te falei, a gente produz para os nossos projetos, né? Sim. Então, às vezes eu tenho uma solicitação de uma empresa para fazer um workshop, uma palestra, uma oficina, uma vivência, enfim. E de alguma maneira, eu preciso encontrar uma maneira de transportar todo esse conceito e prática, né? Não apenas teoria, mas sim também prática, transportar isso lá para o escritório de alguém, para uma sala de aulas, enfim. Sim. Então a gente produz aqui aquelas mudinhas que vocês viram chegar, aquela cebolinha, por exemplo, depois ela vira essa cebolona,
né? Que vai para um projeto, para uma criança, para um idoso, enfim, para alguém colocar a mão na terra, né? Colocar a mão na massa e plantar. Às vezes num pote, às vezes num canteiro direto, né? Legal. Então aqui, ó. Lembra da mudinha de arruda? Sim. Ó a mudinha de arruda aqui, ó. Olha como Tá vendo? tá. E ó aqui a casca de arroz aqui, ó. Ó a casca de arroz no solo dela. Ela aí, É, nosso composto orgânico. Ó o alho poró. Ó o alho poró, que lindão. Legal, já veio esse cheirinho. Olha o alho poró, que lindaço. Muito bom. Ó, aqui alho poró também, ó, numa cuia. Ou seja, dá para plantar em casa, Sim. até na varanda do apartamento. Ah, Antônio, eu não tenho varanda. Tem janela? Bate sol? Te garanto a você que essa cuia daria lá na tua janela. Ah, não dá não. Opa, dá de pendurar também. Aqui é uma cuia de plantas para pendurar, né? E tem planta que às vezes ela não precisa nem do sol, né? Tem espécie que é mais na sombra, mais no lugar úmido. Exatamente. Ou seja, não tem desculpa. É, então, o Raul Cânavas, meu professor também, Raul Cânavas, maravilhoso, tem um livro, o último livro dele, se eu não estiver errado, é A Planta Certa no Lugar Certo. Na natureza, é isso. Tem planta que precisa de 4, 5, 6 horas de sol na cara dela, direto, batendo em cima. E tem planta que fica protegida das árvores, né? Sim. Tem planta que fica mais embaixo da árvore, até passa um raio de sol ou outro, mas a copa da árvore ali com o vento vai equilibrando aquela coisa lá embaixo. Então tem planta que é para ficar na sombra, tem planta, só tem um detalhe. Na natureza, na caverna, não existe planta. Na natureza, dentro de uma caverna, não tem planta. Ou seja, escuro absoluto não promove fotossíntese. Escuro absoluto não faz com que as plantas fiquem bem. Mas sombra é diferente de escuro absoluto. Então, na natureza, onde tem aquelas plantas embaixo das árvores, são plantas adaptadas a pouca luz, Sim. né? Perfeito. E tem outras plantas que são adaptadas a muita luz. Então, esse equilíbrio é que a gente promove também apresentando as plantas certas. Sim. Então, aqui, por exemplo, a gente tem essa nossa produção, né? Ó. Então, os bebezinhos, Nossa, que lindo esse. ó, vem pra cá. Olha aquela rudona que você viu ali? Ó, aqui, ó. Ela chega assim, né? Miudinha, bebezinho, recém-saída da sua bandeja aqui, ó, do seu sementário, ó, da sua sementeira. A mesma coisa acontece com a salsinha, ó. Nossa, que A mesma coisa acontece com a cebolinha grandona que você viu lá embaixo. Olha como é que ela chega, ó. Bebezinho. Ó, que fofinha. Que Tá vendo? graça, gente, é muito lindo. Alface, almeirão, manjericão, tudo vai chegando pequenininho e vai ganhando cara, vai ganhando corpo, né? Sim. Essa daqui, eu adoro essa planta. Sim. Quem conhece essa planta às vezes tem medo dela, tá? Essa variedade branca não é tão complicada, mas a de caule mais avermelhado é. Sim. Essa é a famosa urtiga, Eu que ia coça. falar. Coça, né? A urtiga, poucas pessoas sabem, mas é uma hortaliça. Riquíssima em ferro. Claro que comer crua não dá, né? Mas se você pegar a urtiga e macera, aquelas agulhinhas que coçam, você quebra. E se você aquece, mais ainda. Então, a maneira correta do consumo da urtiga, primeiro, não é manusear com a mão. Eu chegaria aqui com uma bandeja, uma travessa, uma tesourinha, cortaria aqui, tal, e daria um banho de água quente. Após isso, eu posso fazer o que eu quiser. Certa vez eu apresentei um curso de PANC, Planta Alimentícia Não Convencional, no Sesc em Ramos. E foi uma semana inteira de aulas. No último dia de aula, eu fiz um patê de urtiga. Nossa, que legal. Fiz um... E simples. Eu peguei a receita da internet, inclusive. Bater essas folhas aqui com um creme cheese ou algumas ervas da tua escolha, sabe? Fica saboroso, verdinho. Olha. E fiz também um tempurá de urtiga. Eu peguei essas folhas, assim, passei no ovo, passei na farinha e joguei no óleo quente. Ficou um biscoito crocante de urtiga, maravilhoso, sem coçar a boca, sem nada. E para acompanhar o tal de patê de urtiga, eu fiz um pão de ora pronobis. Aí, imagina, a minha turma de planta alimentícia não convencional pirou. Ótima ideia. Foi para fechar a aula lá, esse banquete de planta alimentícia não convencional. Então aqui eu tenho algumas coisas, alguns experimentos que a gente vai fazendo, desde a produção dos nossos insumos, né? Como também do desenvolvimento das plantas. Nossa, é muita coisa. Antônio, isso aqui é uma biblioteca.
Pois é. Biblioteca natural, biblioteca viva, olha. Biblioteca viva. Esse é o nosso laboratório. Gostou. Exatamente. E legal que, não com muita frequência, né, em função do trabalho externo, né, mas a gente também recebe grupos aqui. Aqui eu já recebi muitas escolas, já recebi grupos de arquiteto, grupo, né, de paisagistas, grupo, enfim, diversos grupos de creche, grupos que querem entender um pouco mais, ou ter um pouco mais de proximidade com essas plantas. E como vocês puderam notar, não são plantas que deveriam, mas no cotidiano não são tão encontradas assim em qualquer horto. Você não vai, por exemplo, no horto lá na Sans Penha ou em Guaratiba e encontra, sei lá, um pé sei lá, cambucá, por exemplo, né? Ou uma peperômia, por exemplo. Isso é difícil, as pessoas não estão apostando nisso. Por outro lado, o jardineiro, o paisagista, aquela pessoa que acabou de comprar uma casa e que quer botar esse tipo de planta, ela não tem onde comprar. Né? Não sabe nem como cuidar de uma planta como essa. Então, qual que é a proposta da Combotânica? Olha, eu estou aqui, posso te ajudar nessa missão. Se eu não tiver a planta que tu quer para eu te vender, vou encontrar alguém que pode te abastecer e eu te abasteço com conhecimento técnico para isso. Ou seja, a nossa proposta é essa. Como eu disse, é facilitar a compreensão das pessoas acerca do plantio sem veneno no meio urbano. Então, de todas as formas, que seja indo na casa de alguém, orientando, dando uma consultoria, que seja na escola, orientando crianças, pais, professores, que seja numa clínica com todo o corpo médico ali, enfermeiros e tudo, e os pacientes. Ou seja, por onde a gente passa é falando de planta e principalmente é facilitando a compreensão sobre o cultivo natural, sem veneno. Fantástico. É integrar. Né? 100%. É integrar. É isso. E não tem, eu acho que não existe lugar ou modo de negócio que você não consiga, ou da ciência, que você não consiga integrar um pouquinho da botânica, um pouquinho de toda essa parte da natureza, de alguma forma ali, para somar, para integrar. Né? É isso. Outro dia me disseram assim, professor, é legal a sua aula, e eu até gosto, mas eu não gosto de planta. Eu falei, você gosta, que você tá falando que não gosta. Uhum. Não gosto, não. Gosta? Você gosta de arroz com feijão? Ah, isso eu gosto. Então você gosta de planta. Sim. Não talvez você não curta tanto cultivar. Sim. Você come macarrão? Macarrão é do trigo, e trigo é planta. Ih, que legal, tua camisa é algodão, né? É, professor. Algodão é planta. Então, companheiro, toma uma cervejinha? É planta. É planta. Tudo. Toma suco? É planta. O medicamento lá na farmácia, provavelmente, se não é de planta, alguém um dia estudou alguma coisa parecida. Sim. Então, não tem como. O ser humano precisa resgatar a ideia de que ele é a própria natureza. Porque o ser humano moderno tem a ideia de separação, de dissociação. Como se nós não fôssemos mais, não pertencêssemos mais à própria natureza. Sim. Não tem o que dizer. Somos animais. Somos animais. E essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. Não existe fora. Vou jogar fora. Não existe fora. Você vai transferir daqui para ali. Por outro lugar. Por isso que utilizar caixotes que eram lixo, né? Coisas que iam ser descartadas, ressignificar isso é tão importante. Não existe fora, né? Sim. E outra coisa é entender que aqui no Brasil há, sim, um grande desperdício de alimentos, né? Imagina, a casca da banana, óbvio, se for cultivado de maneira orgânica, agroecológica, quero dizer, sem veneno, a casca da banana é um grande alimento. Sim. Quantas pessoas consomem? Só os veganos? Só os naturebas? Por que só? Né? Por que não desenvolver a cultura da casca da banana? Né? Não para abolir um outro alimento, esquece isso agora. Não, não, não. É para agregar, ter mais opções. O Nordeste, por exemplo, em alguns lugares, eles fazem, não sei se vocês já ouviram falar, hambúrguer de carne de caju. Por quê? Na indústria do suco de caju do Nordeste, o bagaço do caju era rejeito, era descartado. Só interessava a polpa, o suco. Mas descobriu-se que a carne do caju, né, tinha muita proteína ainda e estava sendo descartado. Então temperaram aquela proteína, depois de extrair o suco e fizeram hambúrguer de carne de caju. Isso
Olha que coisa maravilhosa. Não, sabe o que lembrei agora? Da jaca. A jaca. Porque a jaca também tem aquela carne toda depois que você tira os gomos, né? É. E a jaca é uma fruta consumida em grande escala, em grande medida madura, né? Mas a jaca verde é muito rica em proteína. Sim. Na culinária vegana se consome muito mais jaca verde do que madura, né? Claro, dá um pouquinho de trabalho para fazer as coisas com jaca, mas é maravilhoso. Eu já fiz cachorro quente de jaca, já fiz estrogonofe de jaca, já fiz vários pratos com jaca verde. Sim. Né? E então, assim como a carne de caju, a jaca, você substitui aquela carninha para substituir a própria carne em alguns pratos, sim. como estrogonofe, como tem até bobó e sim. tem um outro prato que tem carne que substitui pela carne de caju, que eu esqueci agora o nome. Tem muita coisa. Quem souber de mais utilidade, fala pra gente aí. Coloca aqui nos comentários pra gente. Antônio, fala uma coisa pra gente que o povo de casa deve estar curioso. A sua relação com a natureza, com a biologia, né? Que é o que te faz feliz, a gente vê isso, né? Na sua fala, nos seus olhos. Eles brilham, né? É desde criança isso? Você teve uma referência? Bom, ou foi a sua vivência na roça? Você chegou a viver na roça, no campo? Não, lá no Nordeste, eu sou de Santa Rita. Santa Rita fica a 8 quilômetros de João Pessoa, capital paraibana. Tive a sorte de ser criado num quintal imenso, com muita planta, e presenciar a minha mãe e a minha tia, sempre cuidando de plantas, dividindo toceira de planta para dividir com os vizinhos. Então, inicialmente, foi esse o meu contato. Então, sempre gostei de plantas, desde a infância, em função desse quintalzão e também de algumas dificuldades, né? O que é muito comum em alguns lugares do Brasil, não só no Nordeste, né? A gente fala muito do Nordeste, mas não é diferente no Sudeste, tá, gente? É porque o Nordeste está no imaginário. Quando a gente fala de sertão, né? O Sudeste também tem seu sertão, dificuldade nas escolas, o Sudeste também tem isso, né? Mas no meu caso, que é a tua pergunta, tinha dificuldade, eventualmente, de acesso a algumas coisas. Então já teve situação, por exemplo, de eu precisar subir na goiabeira com goiabas verdes para me alimentar. Eu e meu irmão, entende? Já teve, eu tenho na memória, por exemplo, a minha mãe com um varetão de bambu cutucando coco, sabe, coqueiro? Para cair um coco, ela descascar ali na ponta da enxada e partir ao meio e falar, e botar a água do coco em 2 copos, falar para você e para você, para mim e para meu irmão, ralar o coco, misturar com farinha e açúcar, esse é o lanche, sabe? Então, essa dificuldade lá atrás me fez entender isso ao longo do tempo. Isso não é uma coisa, né? Isso é uma coisa construída, né? Eu até brinco hoje dizendo o seguinte, eu acho interessante o momento atual, porque aquilo que eu entendia que era uma extrema dificuldade, eu passei a dizer que não foi bem uma dificuldade, né? Hoje eu já me recuso a dizer que eu tive uma infância tão difícil. Já disse, quem já me ouviu antes, vai lembrar talvez, que já teve época de eu realmente discursar dizendo que eu tive uma infância muito difícil, né? Hoje eu não digo mais isso porque, enquanto às vezes o meu almoço era coco ou goiaba, e entendíamos aquilo como dificuldade, hoje chamam de frugívoro, chamam de vegano, né? Então assim, hoje já não é mais dificuldade, é luxo de você ter um alimento saudável para comer. Então, na minha casa, por exemplo, nós criávamos galinha, nós criávamos pato, não dava para bater galinha nem pato todo dia, né? Até pombo aqui no Sudeste tem certa repulsa, mas em alguns lugares do mundo se cria-se pombo para alimento, para alimentação, para consumo. É uma ave que pode ser consumida. É óbvio que depende da maneira como você está criando essa ave, né? Então, teve todo esse histórico lá atrás. Mas eu te falo que a Combotânica mesmo, para além dessa ideia de onde é que surge esse meu apreço pela natureza, a Combotânica surge, por incrível que possa parecer, com uma ideia anarquista, né? Quando eu comecei a estudar filosofia, depois de formado como biólogo, né? Depois que concluí a biologia, eu passei a estudar anarquia e filosofia e pude entender que a anarquia não tem nada a ver com bagunça, violência, baderna. Da maneira mais simplificada, a anarquia é a autogestão. É você gerenciar você. É você criar boas metas para você. E tem uma máxima da anarquia que é: na anarquia não se faz o que quer, faz o que tem que ser feito, né? Então assim, o que eu quero? Pô, adoraria hoje estar na praia e tal, contas pagas, né? Um monte de coisa já top ali, peixinho assado, tal. O que tem que ser feito? Hoje é sábado, hoje tem que trabalhar. Então na anarquia faz o que tem que ser feito,
né? Na anarquia é isso. A anarquia real é isso. É você entender você. Então, a Combotânica surge com um temperinho de anarquia, não exatamente como projeto anárquico, não é isso, mas com um temperinho de anarquia, sim, sem a menor dúvida, no sentido da autogestão, né? E também surge como uma questão minha filosófica, estudando Nietzsche, Zaratustra, quando Zaratustra, não sei se quem está nos ouvindo, acredito que deva saber, se não sabe, procura que vocês vão adorar. Zaratustra é um profeta nietzschiano, quando desce da montanha, né, e ele é questionado quem que deve segui-lo. E Zaratustra diz, olha, eu preciso de companheiros que queiram me seguir, não porque queiram seguir a mim, e sim porque queiram seguir a si mesmo. Vou te dar um exemplo disso e traduzir essa fala de Zaratustra. Nosso encontro aqui é exatamente isso. Nós três aqui juntos, cada um tem uma percepção da vida, tanto da sua vida particular como da sua vida em comunidade, cada um tem um propósito e é natural que seja assim, o correto é que seja assim, mas ainda assim os nossos propósitos particulares se comunicam. Então veja, eu sigo vocês, vocês me seguem. E não por idolatria, você não me idolatra, eu não te idolatro, mas sim porque eu estou seguindo a mim mesmo, eu sigo o meu coração. No caminho que está no meu coração, ele se comunica, ele converge na tua direção. O caminho que está no teu coração fez com que você chegasse até aqui hoje. Foi alguma coisa no teu caminho fez com que você, em uma dessas esquinas, olhasse, enxergasse a Combotânica, o Antônio, e você falasse, olha, eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu vou lá. Sabe por quê? Porque se comunica com você. Então Zaratustra diz, eu preciso de companheiros. Companheiros é aquele que me acompanha, né? Companheiros que queiram me seguir. Não porque queiram seguir a mim, e sim porque queiram seguir a si mesmo. Então, quando a Combotânica nasce, há 12 anos atrás, era essa a inquietude do momento, é estudar filosofia, estudar anarquia e com esses temperos, esse caldeirão inteiro, criar um negócio. Mas um negócio de autogestão, um negócio que servisse não apenas para mim e para a minha família, como para um todo um pouco maior que isso, né? Aliás, muito maior que isso, que é a transformação da sociedade a partir do nosso microponto. Não vou mudar o planeta, mas por onde eu ando falando de plantas, por onde eu ando falando de alimento saudável, por onde eu puder alcançar, andar falando não use veneno, assim eu o farei. Esse é o meu caminho. Essa é a Combotânica. Então há 12 anos eu pude entender que essa, sem a menor dúvida, era a minha missão de vida particular. E com isso, 12 anos atrás surge a Combotânica. Ou, para alguns, a Combibotânica, ou para outros, o resgate das terapias com a botânica. De um modo geral, é falar de plantas e de bichos. Sim. De modo geral, é falar do ser humano em contato com a natureza. Maravilha, fantástico. fantástico. Já valeu só por esse Valeu só. Já valeu demais, né, não? Que lindo. Antônio, que maravilha ouvir tudo isso. Esse seu projeto é tão rico, é tão fundamental hoje em dia, né? E às vezes a gente se sente até tipo assim meio atrasado, né? Pô, poderia estar fazendo isso há mais tempo, mas ainda bem que a gente esquece esse poderia, né? E a gente faz. Você é uma dessas pessoas que a gente conheceu e que a gente tem outros vídeos aqui no canal que estão nessa corrente, nessa levada, né? E mostra mais pra gente aqui do seu espaço, né? Fala um pouco mais dos seus projetos, né? O que você tem pra frente, como que as pessoas te encontram. Maravilha. Elas podem visitar a Combotânica. Manda o seu recado. Ah, perfeito. Então, hoje a gente tem um projeto no Carioca Shopping, toda terça-feira. Lá a gente tem uma horta com certificação orgânica dentro de um shopping. É a primeira e única horta dentro de shopping com certificação orgânica na América Latina. Claro, muitos shoppings têm horta, mas com certificação orgânica, só a nossa, lá no Carioca Shopping. Lá a gente está recebendo crianças, né, alunos das escolas ali do entorno e também professores que querem colocar hortas em suas escolas. Além do Carioca Shopping, eu moro longe, Antônio, e tal, quero ir aí no Alto da Boa Vista, conhecer vocês e tal, e colocar a mão na terra. Sim, aqui a gente também recebe pessoas
no momento, a gente está reestruturando o nosso horto para ser a nossa grande sala de aulas. Como eu falei para vocês, aqui eu já recebi escolas, grupos, daí por diante, né? Então, nesse lugar, no Alto da Boa Vista, na Floresta da Tijuca, é o nosso grande laboratório, a nossa sala de aulas. É aqui que a gente desenvolve plantas, desenvolve projetos também. E exatamente aqui que quem está afim de colocar a mão na terra e sentir um pouquinho de mosquito da floresta, pode vir conhecer a gente aqui também, marcar, agendar, porque além dos cuidados que nós temos aqui no Horto da Combotânica, também temos alguns projetos fora aqui do horto, né? Então, se você não marcar, pode acontecer de você chegar aqui e estar fechado, camarada. Para que isso não aconteça, entre em contato conosco, Facebook, Instagram, YouTube, enfim. Procura a gente nas redes sociais, Combotânica, com K de Kombi, Kombi Botânica, ou Combotânica, tudo junto, Combotânica. Você vai nos encontrar, vai agendar e certamente ou eu vou na tua escola ou você vem aqui no Horto da Combotânica aprender direto conosco, colocando a mão na terra, tá bom? A proposta é essa, é colocar a mão na terra, é fazer a coisa prática. Legal, e a gente vai deixar as redes sociais e o contato do Antônio aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tá legal, galera? Compartilhem, se vocês estiverem gostando do conteúdo, dê um like, se inscreva no canal. Se inscreve no nosso canal, hein? Porque quanto mais gente entender a proposta, né, e compartilhar, mais pessoas que não fazem ideia de que isso existe, que essas pessoas existem, que esses projetos existem, elas vão se sentir inspiradas, acolhidas, elas vão se reconhecer em alguma coisa, numa fala, né? Enfim, e se importante. De repente tem alguém que está nos ouvindo que fala assim, olha, eu gostaria de ir aí, mas experimentar um pouco da ideia da terapia botânica, né? Na própria Combotânica, isso também é possível, né? A gente cria um projeto particular, né? Um projeto focado em cada pessoa, em cada situação, para saber até de que maneira que eu posso te ajudar, de que maneira que as plantas, né, com esse conhecimento da botânica, podem ser inseridas no teu dia a dia, tá bom? E que você tenha de fato sucesso. Não apenas se reconectando com suas plantas e com a natureza, mas sucesso também em suas colheitas, né? Tão legal você ter na varanda do apartamento um limão plantado, um alface plantado, um coentro, uma cebolinha. Eu costumo dizer assim, se você plantar cebolinha e salsinha num pote de sorvete, na janela do teu apartamento, não tenha dúvida, quando você colher, vai ser sim para você a melhor salsinha e cebolinha da sua vida, né? Tem toda a energia ali depositada. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem aqui na Combotânica, entre em contato conosco, agenda isso e vamos plantar. Opa, beleza. E vamos plantar e vamos continuar caminhando. Vamos lá? Nessa floresta. Olha, tem uma planta aqui que eu acho muito legal de apresentar, sim, que é a aroeira. Você conhece a aroeira? Sim. Ó, a aroeira tem uma coisa interessante. A aroeira é um antibiótico natural, uma planta da restinga de Mata Atlântica, sim, né? E muita gente acha que a aroeira é uma pimenta importada, chamam de pimenta rosa. Isso. Que é caro, inclusive. Isso. Mas para quem mora no Rio de Janeiro e tem acesso ali ao Recreio dos Bandeirantes, tem muita aroeira bruta ali plantada, sim, de maneira natural e dá para coletar lá, quando tiver, óbvio, né? As sementinhas, sim, os frutinhos vermelhos da aroeira, que é a tal da pimenta rosa. Eu tenho uma aroeira aqui maravilhosa, não está com frutos agora, mas é essa planta aqui, essa lindeza de planta aqui, ó. Ó, que dá aquelas bolinhas vermelhinhas. Que dá as bolinhas vermelhinhas, exatamente. Super gostosa. Super gostosa, pois é. Sim. E ela também é boa, mas para quê? Ela é um antibiótico natural, né? E além de tudo, lembra que eu falei da refaunação, dos projetos que atraem, sim, pássaros? Ela atrai muito pássaro, né? Então, essa coisa de você cultivar, dá para ser cultivada em vaso também, é uma planta, sim, rústica, uma planta brasileira, sim, super adaptada ao nosso, sim, clima, né? E essa beleza aqui, ó, é mais uma planta que quem tem em casa só vai ficar aí na ideia do cheiro, do perfume. Sente aqui, ó. Aqui, ó, no Rio tem muito. No Recreio, na rua tem muita aroeira. Tem muita aroeira. Nossa. Atrai muito pássaro, atrai sabiá, atrai sanhaço, atrai muito, muito pássaro mesmo. Essa lindeza aqui, que muitos dizem que é a erva da mulher, né? Tem outras plantas que chamam de erva da mulher também, né? Sim. Mas uma delas é a aroeira. Erva da mulher. Por que será erva da mulher? Então, tem muita planta que ganham esse nome de erva da mulher. Eu acredito que
as mulheres passam a se cuidar mais, né, do que os homens. Os homens são mais brutos com isso, né? E eu conheci ao longo desses 12 anos, estudando plantas, pouquíssimas plantas que ganharam esse nome de erva do homem, né? Tem uma planta em especial que beneficia muito o corpo do homem, sobretudo o homem já de meia idade, que é o saião, né? O Kalanchoe brasiliensis, em alguns estudos, inicialmente em pesquisas como planta antidepressiva, né, o saião, o grupo que foi estudado, os pacientes que foram estudados, passaram a relatar melhora na libido, né? Então aqueles camaradas aí que já passou dos 40, dos 50, né? Já tá meio borocochô, tá meio preocupado com essas ideias aí, esquece, cara, não vai pra farmácia. Saião, suco verde de saião, tá? Tem estudo científico para falar sobre isso e melhora a libido masculina. Então, diferente de muitas plantas, né, que favorecem a mulher, nesse sentido, poucas plantas são divulgadas como erva do homem ou como plantas que favorecem o corpo do homem. Nesse sentido, o saião é um grande destaque. Suco verde de saião. Suco verde de saião. Eu tenho essa lindeza aqui que é o confrei. O confrei. Ó, que também é chamado de erva da mulher, né? O confrei também que é para banho de assento, né? Uma série de situações legais. Então as mulheres, as grandes bruxas maravilhosas, né? Eu dei a sorte, a benção de estar casado com uma bruxinha também. Então a minha bruxinha em casa faz uso dessas ervas, né? A minha esposa gosta bastante também dessa temática. Acho que não seria diferente, né? Sim. Não dá para. No meu caso. Podia ser incompatível. Ia ser incompatível, exatamente. Então a minha bruxinha lá gosta disso também. Tem todos os seus ritos, né? E sobretudo nos seus cuidados. Então, banho de assento, por exemplo, né? Ela coloca algumas ervas lá e a Carol acaba me ensinando também acerca disso. Enquanto eu vou me debruçando no comportamento das plantas, na nutrição das plantas e focado no sucesso dessas plantas, Carol vai para o lado místico da coisa, me alimentando com o conhecimento que ela busca, né, acerca dessas plantas especiais para as mulheres. Uma naturopatia. Na prática. Na prática. Isso aí. Isso aí. E quanto mais natural, melhor, né? Melhor para a saúde da gente. Pois é. Acredito eu. Melhor para o bolso. Sem a menor dúvida. Olha que legal das surpresas que a gente vai encontrando aqui no Horto da Combotânica. Olha que lindeza aqui, ó. Ah, que linda. Essa é a minha laranjinha quincan. Olha, laranjinha Quincan. Quincan, laranjinha japonesa. Ó, essa laranjinha tem dois tipos, tá? Essa ovalada e tem uma outra que é mais esférica, mais bolinha, tá? Essa laranja, esses citros, não tem ácido na casca, tá? O gomo dela é azedinho e a casca é doce. Então você come ela... Come com a casca e casca. tudo. Olha, Ó, que legal. Não faz deixa eu procurar aqui uma... diferente. Não é indigesto. Não, deliciosa. Eu faço geleia com essa. Olha só. Quanto mais amarelinha, mais gostosa. Olha, deixa eu provar. Ó. Vamos lá. Hum. Nossa, que espetáculo. Deliciosa. Caramba, é verdade. Espetáculo. Nunca Deliciosa. vi. Primeira vez, ó, 50 anos de idade, 51, Fiz uma geleia na última safra dela. provando. Vou te falar. Incrível, 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 incrível. Geleia de quincan. Muito bom. Quincan, gente. Fortunela, quincan, laranja japonesa. E essa tá cheia, ó. Ó. Aqui, eu mordi Aqui, um ó. pedacinho, ó. Ó. Tô mostrando pra galera de casa, olha, eu também mordi um pedacinho, ó. Isso. O pessoal conhecer como é que é por dentro. Com casca e tudo, gente. Come Super com casca e leve. tudo. Ó. Então, veja. Às vezes eu tô aqui trabalhando. Eu falei pra vocês que o meu café da manhã nordestino é bem bruto. E às vezes eu não paro pra almoçar. Como é que eu vou parar pra almoçar se eu tenho essa fartura de alimentos? Tô aqui na minha labuta, às vezes com facão, às vezes com enxada, às vezes carregando um saco de terra. Aí já passo na laranjinha. Você vai se alimentando aos pouquinhos, ao longo do dia. Como é que eu vou ter fome? Não tem. Não E tem. tô bem alimentado. É isso, tirou as palavras da minha boca. Maravilha. E a Antônio. aroeira, Antônio, tem a pimentinha rosa também. Não tem Foi o que ele falou. É o que eu falei, né? falou, né? Que ele vende, inclusive, com pimenta importada. Nem é importado esse trem. Tá vendo só? Ó. Vamos ver aqui, descendo com cuidado. Olha aquela salsinha que eu te mostrei lá em cima. Micro, né? Ó, quando vocês forem pra casa, vai levar a salsinha pra casa hoje, ó. Olha, fresquinha. Olha lá. Uhul! Olha que linda, gente. Então elas chegam aqui, ó, plantadas em saco de ração, ó. Junto com a arruda. Essa daqui é uma canela. Canela, Lembra que... Canela, é. Olha que lindo. Lembra que eu falei ali, quando eu te mostrei
a quaresmeira arbustiva, da florzinha rosa, que nós comemos azedinha. Sim. Falei, a folha é igual a folha da canela. É uma folha de melastomatácea, é uma característica dessa família botânica. Olha essa folha aqui, ó, o desenho dela. Depois a gente pode rever o desenho daquela planta lá que eu te mostrei, da quaresmeira arbustiva. Nossa, que legal. Se você macerar essa folha, você vai sentir o cheiro de canela. É verdade. Aqui, ó. Verdade. Que eu apertei lindeza. aqui assim, ela sai o ver? cheirinho de canela bem... É É a canela, gente. a canela. Canela. Canela, canela, Total. canela. Total. Lindo E essa cultivada onde, ó? No Saco de ração. E olha que lindeza, ó, que viçosidade, tá bonita, tá bem nutrida. Tá feliz. Junto com a minha canelinha aqui, eu tenho uma arruda e tenho uma salsinha. Plantio consorciado, junto, plantas companheiras. Tanto a salsinha quanto a arruda estão auxiliando a canela. O principal nesse pote aqui, nesse saco de ração, é a canela. E ao longo do tempo, eu vou trocando. Hoje tem salsinha arruda, mas já botei aqui a miudinho, ó, que tá vindo, ó. A cebolinha, que por enquanto tá filhote. Daqui a pouco a salsinha sai de cena e a cebolinha engorda, né? A mesma coisa acontece com a arruda. A arruda vai sair de cena, entra outra planta. E nesse longo tempo, a canela vai trocando ideia. Ela nunca tá sozinha, né? Ela vai estar sempre com um grupinho de WhatsApp dela, vai trocando ideia ali e se expandindo. Daqui a pouco eu troco esse saco aqui, boto num saco maior, faço igual um bonsai, faço podas e tal, até o momento que ela vai ou para um potão ou direto para um canteiro, para um chão, para o quintal de alguém, para o sítio de alguém ou para a varanda do apartamento de alguém. Canela para vocês. Que maravilha. Canela é in natura, gente. Difícil de ver, hein? Pra Difícil. quem nunca viu, tá aí no canal Causos em Prosa. Exato. E não deixem de curtir, compartilhar. Se você está achando relevante, né, rico esse conteúdo, né, compartilha assim, gente. Tá? Através das redes que vocês tiverem, já vai ajudar muito o canal e principalmente pessoas como o Antônio e o Exatamente. Com Botânica. Exatamente. Pessoal, pensa assim, ó. O nosso trabalho, do grupo todo aqui presente hoje, é a divulgação de ideias incríveis e maravilhosas e possíveis de ser feitas. Eu posso te falar aqui uma ideia linda, maravilhosa de construção de foguete. Só que a gente não vai fazer, né? Então, mas plantar pode. Então, ó, quando a gente planta na cidade, no meio urbano, em pequenos espaços, há uma técnica para isso. A gente falou sobre isso. Olha que lindeza aqui. Isso aqui é um saputi, uma sapotácea, produzindo num saco de ração. Ó, o outro que estava aqui, eu já comi, vou confessar. Mas em compensação, já está vindo aqui, ó, várias flores de saputi. Olha quanto de saputi. Tem mais aqui, tem mais aqui, tem mais aqui. Então, tá vendo? Esse aqui nem tá no saco de ração, tá num pote de margarina, daquele da padaria. Sim. Ó, tá vendo? Olha, tudo se aproveita, tá vendo? Tudo. Se aproveita. É claro que se você quiser colocar na tua casa com um ganho estético, você pode plantar dessa forma em volta ou dentro de um vaso maior e tal. O fato é, plante. Se você vai plantar num saco de ração ou num vaso vietnamita de R$ 1.000 e tal, é um detalhe. Onde você vai plantar, se é na panela furadinha, num pote de sorvete, num vaso de barro, é a sua escolha. Sim. O fato é, plante. Divulga o nosso canal, compartilha, sabe? Se inscreve, ativa sininho, sabe? Faz tudo, vem plantar com a gente. Mesmo que seja você aí e a gente aqui. Mas planta, sabe? Conecte-se com a natureza. Acredite, conversar com as plantas faz muito bem. E passar a entender o que a planta está te falando é incrível. Quando você chega na planta e fala, nossa, tá dando flores, preciso colocar algum alimento com fósforo. Uma farinha de osso que eu vou achar no supermercado, sabe? Uma casca de banana, uma cinza de lenha que talvez o meu amigo ou meu vizinho tenha aquela pizzaria, sabe? Que faz a pizza no fogão a lenha, as cinzas da lenha, poderia colocar nas frutíferas em flores. Olha que legal, né? Então, plantar é proximidade, plantar é intimidade. E é isso que a gente está te apresentando agora e é para isso que nós estamos te convidando. Então, compartilha isso, se inscreve no canal, ativa sininho, faz tudo e planta com a gente. Beleza. É isso aí. Eu acho que a gente, depois dessa mensagem, né, tão inspiradora e edificante, Oba! em todos os aspectos, né? É isso aí. E
A sua Muito generosidade em compartilhar o conhecimento, principalmente em nos receber com tanto amor, né? Tão leve, né? Ah, que bom A isso. gente não tem como, a gente não tem palavras mesmo, né? Que a gente está numa trilha exatamente dessa que você faz com o seu horto, né? Seu projeto de vida. A gente compartilhar pessoas e histórias interessantes, edificantes, né? Principalmente uma coisa que se perdeu e que a gente está aos pouquinhos cultivando, que é a socialização, que as pessoas se aproximem mais das outras, dessa maneira suave, dessa maneira de coração aberto e principalmente, né, de se reconectar com elas mesmas, né? E elas mesmas a gente insere a nossa casa, que é essa terra, esse planeta, que é a natureza. É isso, a gente só tem a agradecer. É isso aí. E agora Né? finalizamos o vídeo e agradecemos para quem chegou até aqui, que pôde se deliciar com todo esse ensino, esse ensinamento maravilhoso. Nutrir, né? É isso. Eu vou convidar a quem está nos assistindo que conte por 10 segundos. Conta de 1 até 10. E quem está nos filmando também. Fecha os olhos. Vai contando na sua cabeça. 1. E sente o vento. 2. E respira. 3. Escuta o pássaro. 4. Lembra das flores, das folhas, das plantas, do rio, da cachoeira, até chegar em 10. Quando chegar no número 10, você respira fundo, se sente acolhido pela natureza e se sente em casa. Você e eu somos a própria natureza. Vamos plantar? Gratidão, Antônio. Obrigado, meninas. Beijo, gente. De casa. Eu tô emocionada, não consigo mais falar. Até o próximo vídeo. Até já.